e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, em todas as obras das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas, esse dia vos abençoarei. Amém? Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Nós temos que agradecer a Deus, irmão, por não desistir de nós. Agradecer a Deus por ser muito tranquilo, sem cuidar das coisas de Deus. E a primeira mensagem que Deus traz para Ageu era que o povo refletisse no que eles estavam fazendo, qual estava sendo as suas prioridades, qual estava sendo a vida que eles estavam levando, se em primeiro lugar estavam as coisas de Deus, se em primeiro lugar estavam as coisas dele. Então, primeira chamada de Deus que nós vemos no capítulo 1, Deus chama o povo à reflexão. Irmãos, e na nossa vida nós temos que refletir. Nós temos que refletir se nós estamos fazendo o que é certo ou o que é errado. Porque muitas vezes na correria do dia, na correria do dia a dia, a gente nem para pensar, a gente vai fazendo as coisas no automático. Mas não é assim que deve ser feito, a gente deve refletir. Deus nos deu uma mente para pensar, irmão. Deus nos deu uma consciência para a gente fazer certo conforme a vontade dEle. Então no capítulo 1 Deus chama o povo à reflexão. E também do capítulo 1, do 11 ao capítulo 2, até o versículo 9, Deus chama o povo ao trabalho. Então Deus falou, agora vocês refletiram, agora vocês já pensaram, então vai ao trabalho. E o povo começa a trabalhar na onde? Na obra do Senhor, na casa do Senhor que estava só no alicerce, ela precisava ser terminada. Então Deus chama a atenção do povo e o povo começa a trabalhar. E no capítulo agora 2, versículo 10 em diante, agora Deus diz como o povo deveria se comportar. Então agora Deus chama o povo à santidade. Primeiro está em Deus. Nós podemos querer realizar algo para o Senhor, mas não agradar ao Senhor. Porque eu sempre falo, Deus se preocupa mais com quem a gente é do que nós fazemos para Ele. Porque o povo, quando trabalhava para Deus, eles não falam, às vezes nós ficamos preocupados, mas o que eu vou fazer para Deus? Eu quero fazer as coisas para Deus. Deus fala, primeiro eu quero fazer em você. Primeiro eu quero que você seja para mim, para depois você fazer por mim. Então primeiro Deus quer ter um relacionamento com a gente de santidade. Um relacionamento de pureza, para depois a gente fazer para Deus. Irmão, para Deus é diferente do que fazer uma coisa para o mundo. Para Deus as coisas têm que ser santas, tem que ser na direção dEle. Para Deus a gente não pode fazer conforme a gente quer, tem que ser conforme Ele quer. Porque as diretrizes, seja o caminho, quem dá é o Senhor. Eu não posso chegar aqui na igreja e falar, não, eu vou fazer o que eu quero na igreja. E começar a fazer tudo o que eu quero, porque Deus não vai se agradar. Porque eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então quando você entrar na igreja, ou a sua vida tem que ser para a glória do Senhor. A gente não pode chegar impondo em Deus aquilo que Deus não quer que nós praticamos. Irmãos, e eu sempre falo, não é nós, não é Deus que precisa mudar, é nós que precisamos mudar. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é majestoso. Mas aí você precisamos mudar, e mudar para quê? Para melhor. Então, Deus fala para o povo, ó, vocês começaram a trabalhar, mas para vocês serem abençoados, para vocês não correr o mesmo risco do que os pais de vocês, que foram levados por causa que eles queriam adorar a Baal, e depois... Irmão, Deus tem ciúme de nós. É algo puro, na sua orla, porque aqui era oferecido sacrifício, o sacerdote ia lá, oferecia sacrifício, e tinha a parte da carne que o sacerdote podia se alimentar, por causa do trabalho dele. Então ele carregava na orla, carregava no manto. Então se esse sacerdote carrega essa carne santa, se ele tocar em algum lugar vai ficar santo? Aí o sacerdote diz não. Por quê? Porque mesmo que fosse sagrado, mesmo que aquelas coisas
ia passar a santificação daquele negócio para outro objeto ou para outra pessoa. O sacerdote não podia tocar numa pessoa e a pessoa ser santificada. Não podia tocar no objeto e o objeto ser santificado. O que Deus estava querendo dizer para eles? Não é porque você está oferecendo alguma coisa com Deus. O que me torna santa é eu não me contaminar com o pecado. Então Deus está falando, a santidade do templo, as coisas santas, que era santa do sacerdote, se toca santificar. Mas agora Deus pergunta, se alguém, versículo 11, então perguntou a Ageu, se alguém se tinha tornado impuro, pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam o sacerdote, imundo. E tocasse nas coisas santas, o que acontecia? Se tornava... É igual, traduzindo para hoje para a gente. A minha saúde, se alguém está com saúde aqui, você não pode transferir a sua saúde. Quando entrou, fica ninguém. A ceia é um memorial daquilo que Cristo fez por nós. Mas a ceia do Senhor, se você participar dela indignamente, é perigoso. Você fica fraco, doente e dorme. Judas participou indignamente, quem entrou nele? Satanás. Então, seja, não é porque eu participo da ceia que eu vou ser santo. Eu participo da ceia porque eu já sou santo, não para me tornar santo. Então, seja, é diferente. Deus queria mostrar para eles, vocês estão fazendo errado. Vocês não estão sendo abençoados. Eu queria abençoar vocês. Pregar, Deus vai falar, eu não estou recebendo. Porque você não está santificado. Você não está purificado. E a gente tem que oferecer coisa santa a Deus. O que diz em Romanos capítulo 12, versículo 1? Oferecei o vosso corpo. Agora nós temos uma vida inteira. Se hoje, nesse dia de hoje, eu xinguei. Eu não xinguei, só dando um exemplo. Eu xinguei. Eu falei mal do meu irmão. Eu não pensei em Deus o dia inteiro. E não foi porque eu não tinha tempo, foi porque eu não meditei, não estou focado nele. Porque a Bíblia diz, vocês me honram com lábios, mas o coração está longe de mim. Quem está com o coração perto de Deus, pensa nele. Vamos pôr, fiz isso. Pequei no dia de hoje. Forniquei. Maltratei o pai, maltratei a mãe. E chega aqui, glória a Ele. Por quê? Porque senão leveda toda a massa, o fermento leveda toda a massa. E tem contexto que o pecado é como um fermento. O fermento, o que ele faz na massa? Ele dá volume, ele cresce. Então, um pecado pode causar muitos outros pecados. Um abismo chama um outro. Então, pode mais contaminar do que tirar. E Paulo falou, então já corta isso daí, para que não levede toda verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. E verdadeiro adorador, irmão, não adora só na igreja. Verdadeiro adorador adora com a vida. É em espírito e em verdade. Então a igreja não te santifica. A Bíblia em si, sem você praticar, não te santifica. As cadeiras dessa igreja não te santificam. Eu não santifico você. O que santifica nós é pegar na palavra de Deus, colocar na nossa vida e praticar e viver uma vida com Deus. Senão tudo que a gente vai oferecer para Deus vai ser imundo. Para vocês terem uma ideia, Malaquias, que é um pouco mais para frente, capítulo 1, aqui ainda tinha sacrifício, Jesus não tinha morrido ainda. Sabe o que o povo fazia? Eles pegavam um animal doente, cego, aleijado e até roubado. Que era o contrário à lei. Dizia em Levítico que não podia, tem que ser um animal puro, limpo. E sabe o que eles faziam? Oferecia no templo. Oferecia na casa do Senhor. Aí Deus falou assim para eles, oferece isso aí aos vossos príncipes, para ver se eles vão gostar. Você oferece para ver se eles vão aceitar. Deus falou, ai daquele, que tem um animal bom e oferece uma coisa vil do Senhor. Porque eu sou o rei e o Senhor dos exércitos. Então seja, para alguém, uma autoridade, vamos pôr, seu patrão,
Você não vai chegar lá para o seu patrão, você vai oferecer o pior para ele. Não, você vai procurar fazer o melhor. Por uma autoridade, que você sabe que é uma autoridade, você vai procurar fazer o melhor. E Deus, que é a autoridade das autoridades. E Deus, que é o Senhor dos senhores. E Deus, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor. E nós temos que oferecer o melhor. Então Deus se preocupa com quem nós somos, o que nós fazemos para Ele. Então Deus se preocupa mais com a nossa vida do que com o que nós fazemos. Porque a intenção de Deus é salvar nós, irmão. E como que Ele salva a gente? Libertando os nossos pecados. As coisas fluírem na nossa vida, só tem uma coisa: pecado. Só tem uma coisa: nada impede a gente de ser abençoado, de receber a salvação, de prosperar naquilo que Deus tem para nós, a não ser o pecado. Por que o povo não estava prosperando? Porque eles estão. Às vezes você fala: nossa, o diabo está me prendendo. Ah, mas parece que as coisas não vão. Irmão, o diabo só tem poder se a gente dá legalidade. O diabo só tem poder se a gente dá legalidade. O que prende é o pecado. O que a Bíblia diz? Sair, versículo 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo, desde aquele dia. Ande, pois, pedra sobre pedra no tempo do Senhor. Deus está falando: vocês querem continuar trabalhando? Continua. Mas agora avalia, lembra tudo que aconteceu desde aquele dia, quando eu chamei vocês para reconstruir o templo. Vocês ficou 16 anos parado, não reconstruiu o templo. Vocês ficou nos seus pecados, ficou nos seus deleites. Por isso, vocês plantavam, não colhia. Por isso, o seu salário era como se tivesse num saco furado, não rendia. Por isso as coisas de vocês não se prosperavam. Então pense em tudo isso, e agora não faça sacrifício de tolo. E agora não faça na desobediência, agora faça na obediência. Por quê? Olha como que Deus é fiel, irmãos. Continuando. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Ou seja, o povo fazia suas colheitas, suas plantações, ia lá pensar que ia ter 20 e só tinha 10. Ou seja, o inimigo já tinha levado a outra parte, Deus já tinha permitido. Aí, quando ia no lagar, pensando que tinha 50, só tinha 20. Ou seja, as coisas não prosperavam, não andavam. Pelo contrário, o povo só se perdia, só ia para baixo, só ia de mal a pior. Vê mesmo no livro de Ageu. Mas olha o que diz a palavra: eu vos feri com queimaduras, versículo 17, com ferrugem e com saraiva em todas as obras das vossas mãos, e não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Deus viu que o povo estava andando no caminho. Eu vou permitir, e não rende. Aí Deus fala: mas também você não é fiel a mim. Aí você fala: Deus permitiu que essa conta viesse logo agora. Aí Deus fala: mas é logo agora que eu te quero, você não está voltando para mim. Temos que se voltar para Deus. A pior coisa é a gente não entender a repreensão de Deus. Sabe quando Deus está falando assim para mim, para você: meu filho, sai dessa vida, rapaz. Para de mentir. Para de roubar. Para de falar palavrão. Fica a culpa em Deus ainda. Aí Deus fala: meu filho, estou querendo te chamar. Aí fura o pneu. Aí você fala: meu Deus, que coisa. Aí Deus fala: meu filho, estou querendo te chamar. Aí, olha isso aqui, irmãos. Não veio do povo se voltar para Deus? Pior, eles iam mais para o mundo ainda. Aí eles iam buscar socorro na Síria e no Egito. Por isso que eu falei: é pior a gente não entender a repreensão de Deus. Então, se está acontecendo alguma coisa na sua vida, se volta para Deus. Se volta para salvação e solução desse mundo, irmão. Não tem outro Salvador não, o Salvador ainda continua sendo Jesus. Não tem outro Senhor, o Senhor continua sendo Jesus. Não tem outro que pode abençoar a minha vida e a sua vida, não tem outro que pode repreender o Satanás da nossa vida, ser Jesus. Mas Ele que é dono do ouro e da prata. A gente não busca aquele que pode libertar, aquele que pode salvar, aquele que pode curar, aquele que pode abrir porta, aquele que pode entrar com providência. A gente não busca o eu sou. Então vamos buscar. Desde este dia a partir de hoje, vocês obedecer, eu vos abençoarei. Irmão, vale mais obedecer do que sacrificar.
Sabe por quê? Jesus já foi o... Ele só quer que a gente carnaval, sábado, domingo, e hoje cheguei aqui para dar um culto a Deus. Todo mundo tem que ter o seu devocional com Deus. Porque, irmão, as pessoas falam que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que eu falo uma coisa. A Bíblia aberta, as pessoas falam que é a boca de Deus. Mas eu falo para você que a Bíblia aberta ou fechada é a boca de Deus. Só porque se a Bíblia estiver aberta, eu não ler, não vai falar nada comigo. Se ela estiver fechada, também está moldando a gente, está trabalhando na gente, está agindo na gente. Então, você vai entender hoje. O que você preparou hoje, para oferecer para o Senhor? Analisa aí. Isso aí é seu particular. Que oferecer a Deus. Amém? Agora eu lembrei, quando o sacerdote ia oferecer, tinha o sacrifício de animal, tinha o incenso, que era a purificação do pecado, e tinha oferecer. Eu sei que tem precisando pedir, tem dia que a gente está precisando conversar com Deus. Não é errado isso. Mas todo dia eu só peço. Aí Deus fala, cadê? Você não está oferecendo nada para mim. O povo ficou murmurando tanto. Era mal agradecido, o povo era escravo. Não veio de agradecer que foi liberto, estava murmurando. E a gente, irmão, não estava no mundo como escravo? Deus não salvou a gente? Então vamos agradecer. Numa hora dessa, se nós não estivéssemos servindo a Deus, mas não era para nós estar num carnaval também? Mas Deus escolheu a gente. Deus salvou a gente. E que Deus salve esse que ainda não conhece a Ele, que está nesse momento, nessa vida, em nome de Jesus. Porque a gente não é melhor que eles, a gente já foi disso. Então Deus salvou a gente, então chegar aqui agradecendo. Não chegar murmurando, não chegar reclamando. Não chegar xingando, não chegar em pecado. Se pecou, irmão, a Bíblia diz que nós temos um advogado que é Jesus, que perdoa os nossos pecados. Se pecou, vamos, Senhor, me perdoa, Pai. Eu errei contra o Senhor, me perdoa. Não adianta, irmão, a gente chegar e fingir que não aconteceu nada, porque Deus sabe. Deus sabe que aconteceu alguma coisa. Então, se nós chegamos com humildade, me perdoa, Deus, eu pequei. Tem misericórdia de mim, me ajuda, se arrependeu de verdade, eu não quero praticar mais isso, me dá força, me tira dessa situação, e eu estou aqui, Senhor, me perdoa, eu quero oferecer um culto ao Senhor, me ajuda. E Deus tem misericórdia de a gente, e perdoa. Mas se eu chego aqui, como se eu não tivesse acontecido nada, pequei o dia inteiro, e vou oferecer um culto para Deus, Deus fala, não aconteceu, eu sei que está acontecendo. Deus não vai receber, irmão, e se Deus não recebe, não tem bênção. Porque antes de presta atenção nisso. Antes de Deus receber a oferta, Ele recebe o ofertante. Lembra da viúva? Lembra de Abel? Deus não falou, Abel, eu recebi a sua oferta. Eu recebi você e a sua oferta. Porque Deus, antes de receber a oferta, Ele recebe a gente. Então, irmãos, Deus quer abençoar a nossa vida. Olha como termina. Desde esse dia vos abençoarei. Vamos traduzir para nós hoje. É como se Deus estivesse falando para nós, desde hoje, se você me obedecer, eu te abençoarei. Eita, glória a Deus, né, irmão? Que maravilha. Você pode chegar em nome do Senhor Jesus, agora começar a plantar. Mas planta o que é bom, em nome de Jesus. Começar a plantar, e a sua colheita, quando você pensar que era 20... Aqui o povo era 20, só tinha 10. Quando pensava que era 50, quer dizer, só tinha 20. Aí você pode agora chegar e plantar 50 e vai colher 50. 10. Tipo assim, não vai ter mais o inimigo tirando, vai ter por quê? Porque agora a bênção de Deus está sobre a sua vida. Agora a bênção do Senhor está sobre você. Percebe, irmãos, que quando Adão pecou, Deus falou assim, maldito provedor. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, vamos trabalhar em santidade. A partir de hoje, quando você estiver andando,
Quando você acordar, lembra, você é um templo de Deus. Você é a morada do Espírito Santo. Então acorda agradecendo. E fala, hoje, Senhor, me ajuda a fazer para a glória do nome do Senhor. Ora, leia uma palavra para Deus te guiar no dia. Fique em oração. Em nome de Jesus, não deixa nada sujar você, nenhum pecado, nenhuma má conversação, corrompa os bons costumes. Não deixa nada. Rapidamente. Porque hoje é mais fácil se corromper do que se tornar, permanecer limpo. Você percebe, irmão? Você vive uma vida inteira de santidade, de santidade. Pode ser 30, 20 anos. Mas um erro seu, já quase não explica aquilo que você passou, aquilo que você viveu. Um pecado é mais fácil corromper do que você viver uma vida assim, fácil a corrupção do que você viver uma vida santa. Porque se fosse tão fácil viver uma vida santa, todo mundo estava vivendo. Mais fácil é o pecado. Então, que nós devemos vigiar. Nós devemos viver uma vida de santidade. E não troque a sua vida por Deus por um momento de prazer. Amém?